Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, que fala sobre educação e fisioterapia, esse diálogo tão importante. É muito bom recebê-los e recebê-las aqui conosco no Aldeduc, @Aldeduc, para dialogarmos sobre educação. Vamos lá, sejam bem-vindos. Vocês me ouvem bem? O som está bom? E a imagem? Estamos aguardando aí a nossa convidada, a Tayana. Ela é fisioterapeuta. É um prazer muito grande receber vocês, poder homenagear aí os nossos avós e avós. Para mim é um dia muito especial, porque também, além de ser o aniversário da minha mãe, é também o Dia dos Avós, que é uma presença marcante na minha vida. Então, estou muito feliz, é muito prazeroso podermos aí vivenciar esse momento juntos. Olá, olá, Tayana, seja bem-vinda. Que bom que você já chegou para iniciarmos o nosso diálogo. Eu vou chamar a nossa convidada, Tayana, a Osana chegando. Vamos lá, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Então, eu já mandei o convite para a Tayana. Imagino que daqui a pouquinho estamos nós duas dividindo aí a imagem. Oi, Tayana, tudo bom, Tayana? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso canal que fala sobre educação. É um prazer recebê-la. Primeiro dizer assim, da gratidão por você compartilhar conosco seus conhecimentos sobre fisioterapia. Falar de educação para mim é um grande prazer e dizer que a educação é uma área que dialoga com todas as demais áreas e demais intersetores que falam aí da formação das pessoas. Eu conheci a fisioterapia ainda na maternidade, um pouquinho depois. Meu filho ele teve problemas respiratórios e precisou de um Sim. atendimento da fisioterapia sobre a questão da fisioterapia respiratória. E para mim, assim, identificar esse poder do trabalho da fisioterapia em conjunto com a educação, porque nesse caso específico era ensinar assim como respirar, e a gente sabe que para nós professores, docentes, saber respirar também é bem importante, e também para os estudantes, para todos os sujeitos. Junto a isso, antes de trazer uma apresentação da nossa convidada, quero também dizer a vocês que a educação, ela nos traz aí mil e uma possibilidade de compreensão do mundo, de fortalecimento do sujeito. E Tayana vai trazer assim contribuições maravilhosas. Primeiro eu quero dizer que Tayana é fisioterapeuta, é uma querida, super competente aí da área. Ela trabalha numa clínica, né, conceituada em Salvador, na cidade de Salvador. Também faz um trabalho com domicílio. Acho que Tayana é a melhor pessoa para falar do trabalho de geriatria que ela desenvolve, de RPG. Eu acho que ela vai trazer aí esses conhecimentos. Quando procurar um fisioterapeuta, de que forma a gente pode se fortalecer aí nesse momento de pandemia. Para mim é um prazer, Tayana, recebê-la aqui comigo e trazer, compartilhar esses conhecimentos, dizer da minha alegria de poder estreitar os nossos laços, não só de conhecimento, mas também de amizade. Seja bem-vinda aí, a palavra está com você. Obrigada pelo convite, agradeço.
Pelo momento que estamos enfrentando, tem extrema importância. Cada um tem sua importância, né? Cada profissional tem sua importância. Tanto na educação quanto na fisioterapia tem extrema importância, principalmente com os idosos, que eles requerem de cuidados especiais, de cuidados muito importantes. Coisas simples, cuidados simples que podemos ter com os idosos, mas que vão fazer grande diferença para eles e para nós também, que lidamos com ele no dia a dia, que ficamos um pouco ansiosos, né? Sem saber o que fazer com determinada situação. E na quarentena eu tenho tido muitas dúvidas, eu tenho me pegado com muitas dúvidas de pessoas de como lidar com os idosos. Os idosos, a população idosa, ela tem aumentado, principalmente no Brasil, a população idosa cada vez maior, eles têm vivido cada vez mais. E a qualidade de vida é essencial. Cuidar da saúde dos idosos é essencial. Hábitos saudáveis aumentam a disposição dos idosos e proporcionam uma independência para eles também muito importante. Ana, os idosos na educação têm um papel fundamental nas memórias afetivas aí das nossas crianças, não é? As crianças se sentem fortalecidas e quantas pessoas não foram criadas pelos seus avós? Os avós na sala de aula muitas vezes são os pais, eles que acompanham as crianças, que nos fortalecem enquanto educadores naquela palavra de conforto e de respeito também, porque viveram uma outra geração, não é, Tayana? Mas sobre esse papel da fisioterapia, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é esse profissional fisioterapeuta, né? E nesse momento de pandemia, os nossos idosos, que às vezes querem também chamar a nossa atenção, não é? Que nesse momento que estamos sentindo tanta tristeza, às vezes, não poder dar aquele abraço, aquele carinho, os amigos, que dirás o nosso vovô, vovó ou a mãe, que já está com aquela idade que alguns chamam de melhor idade. O que é que você nos diz, Tayana? Em relação à atuação do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele atua de forma geral com o idoso. Ele não trabalha o idoso, não só o idoso, como o fisioterapeuta no geral. Ele trabalha o idoso como um todo. Trabalha corpo, mente, cognitivo, funcionalidade. O fisioterapeuta ele contribui com esse envelhecimento. Ele vai trabalhar junto com o paciente e junto com a família também. Vai promover adaptações, questão respiratória, cardiopulmonar, tudo isso. Será de parceria mesmo. E ele atua tanto em clínica quanto no direcionamento domiciliar. E também a gente tem trabalhado muito nessa questão domiciliar nessa pandemia. Por quê? Porque durante essa quarentena o indicado não é sair, o idoso não sair. Por mais que seja uma prática de exercício físico, o exercício físico ele pode ser feito em casa. São exercícios simples que podem ser feitos em casa, que vão promover uma independência para o idoso. Em relação à saudade dos netos, à saudade de alguns filhos, que vai existir muito, já está existindo, né, em relação a isso. Hoje em dia, estamos entretidos aí, estamos cada vez mais entretidos com vídeos, chamadas de vídeo, Instagram, ligações, surpresas. Eu trabalho com os pacientes que os netos vêm da porta do prédio, fazem faixas, falam com eles já ficam esperando. Eu faço meu atendimento e eles já ficam já. Daqui a pouco vai chegar o horário dos meus netos ficarem aí na porta, a gente vai ficar aí junto. Aí eu fico, tá bom, vamos esperar junto.
E é tudo isso, é atenção. Eles sabendo que eles têm essa atenção, eles sabendo que eles têm essa preocupação, que os outros têm preocupações com eles. Isso vai ser essencial para o idoso, esse acompanhamento. Existe também coisas relacionadas à teimosia, né? Eu sou muito falar em relação a essas teimosias. Em relação a isso, eu falo, principalmente para as pessoas, para os parentes, filhos, netos, cuidadores que estão ali do lado do paciente ou do idoso em casa, é comunicação, é ter cada vez mais paciência e adquirindo uma confiança do idoso. É de extrema importância essa confiança com o idoso. Conversar e ser cada vez mais persistente. Persistência, mostrar, contar como está o dia atual, como está o mundo atual, contar o porquê de não poder sair, estimular o idoso de forma com jogos, de forma com... Em relação cognitiva, eu tenho encontrado bastante importância com caça-palavras. Caça-palavras tem sido maravilhoso em relação a eles. Eles têm feito, eles têm gostado. Vídeos, podem fazer vídeos e mandar para esses idosos. Ser mais caloroso com eles precisam nesse momento. Porque em relação a sair, é como se tivesse tirado um pouco da liberdade deles, tivesse pedido para eles serem menos livres, né? Não é isso? E aí, eles entenderem isso para a gente já está um pouco mais difícil, às vezes já é difícil. Imagine para eles que sentar em uma praça durante a tarde era um entretenimento dele, e eles têm que trocar um celular, um vídeo, ou ficar em casa mesmo, por uma pracinha, sentado conversando com os amigos, é bastante difícil. Então, o apoio da família, o apoio de cuidadores, o apoio do saber lidar com o idoso, saber demonstrar carinho, na hora de conversar, não ser tão agressivo. Às vezes a gente perde a paciência, ou um filho perde a paciência e acaba falando mais ríspido, falando mais firme, mas quanto mais vocês forem carinhosos, mais persistentes, menos agressivos nas palavras, mais eles vão adquirir confiança e vão entender o que realmente a gente quer cuidar. Tá aí. A afetividade para com os idosos, a afetividade também no processo educacional, ela é fundamental. E também esse processo do movimento corporal, de que forma, de repente, uma criança que ainda está em contato com a avó, algumas crianças moram com os avós e continuaram a manter esse contato. Eles podem chegar até os avós, se ele já convive, já está ali naquele ambiente familiar. Tem alguma dica de uma proposta, de uma atividade que essa criança possa ir fazer com a vovó e o vovô? Também tenho ali dizer que já tem aqui alguns elogios a você, maravilhosa. Minha físio maravilhosa. Chegue aí, pode com você. Em relação, se o neto ou o filho já convivem em casa com o idoso, eu não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum estar junto, estar mais perto. Em relação a isso, em relação à estimulação do idoso mesmo, eu acho que até com os netos, eles são mais estimulados. Eu digo assim, que não tem coisa melhor do que neto para poder estimular o idoso. Porque eles se sentem... É uma troca. Idoso com neto é uma troca de amor, de afetividade. Se um neto falar e um filho falar, o neto ele ganha um pouco mais, viu? Em relação à mobilidade, de como trabalhar o idoso junto com o neto, podem ser feitas atividades sim junto. Os jogos dos netos podem ser feitos junto com eles, que vai trabalhar muito bem o cognitivo deles.
Os exercícios simples que eu vou, bastante simples e funcionais, que são atividades de vida diária, que vão ajudar muito na flexibilidade do idoso. Ele pode ser feito junto com o neto ou junto com o filho mesmo. Pode ser uma troca, pode ser uma parceria, assim, junto, os dois juntos. Então, não tem. Se o neto, o filho, mora junto, não tem problema nenhum eles os dois promoverem uma parceria, não tem problema nenhum. Podem fazer jogos, claro, em relação à independência do idoso. Quanto mais o idoso for independente, quanto mais o idoso fizer suas atividades sozinhos, mais eles vão se sentir mais eles vão ser funcionais. Vai ser bem melhor trabalhar com ele. Não ter tanta restrição. Eu costumo dizer que se o idoso pode pegar um copo, pode ir no banheiro sozinho, claro que com orientação ou com o filho ficar de olho, ou o neto ficar de olho, mas eles podem, o que eles quiserem fazer sozinhos, é para deixar eles fazerem. Em relação a colocar uma comida, em relação a descer em um prédio para poder pegar uma correspondência, alguma outra coisa. Não precisa impor limites. Não precisa impor limites. Vai da individualidade do idoso. Se ele é um idoso ativo, ele pode sim, pode fazer uma atividade. Ele pode ir caminhar com o neto, ele pode fazer um jogo, fazer uma atividade com o neto. Claro que existem aqueles netos que são bem ativos, não é? Que às vezes acabam sobrecarregando um pouco esses idosos. Mas se ficar uma pessoa orientando, estimulando junto com ele, vão ter bem resultados mais satisfatórios. Railda diz assim, ó, amo meus netos, renova meus sentimentos. E Rene diz assim, minha fisio melhor. Percebo que as experiências de fisioterapia com você são, assim, bem bacanas. Estou percebendo aqui com os comentários. Thay, nesse momento de pandemia, logo no início, quando começou esse processo, houve todo um cuidado com os idosos, até porque o medo, porque estariam nos idosos um ponto de maior fragilidade com a Covid-19, e isso fez com que muitas famílias, inclusive a minha, buscasse acomodar, cuidar, guardar esse idoso com muito amor e carinho. Isso inicialmente com bastante exagero, né? O cuidado da gente de perder quem a gente ama. Mas, com o passar do tempo, também foi se percebendo que existia assim, a necessidade de uma flexibilidade em relação a isso, porque não sabemos quando isso vai encerrar. Sobre essa flexibilidade, sobre a mobilidade, e ainda retomando o que você já trouxe da importância aí desse movimento dos idosos, seja num condomínio, claro que com todo cuidado, e complementando a questão daquele idoso que já tinha uma vida ativa, que fazia uma faculdade, que passeava com a sobrinha, que ia no shopping, não é? E aí, como fica? De que forma ele pode buscar não perder essa autonomia aí que você traz, que é tão importante na formação de nós, sujeitos? De que forma a fisioterapia pode ajudá-lo a manter esse movimento aí em casa? E como o movimento libera-se endorfina, não é? E que traz essa alegria para a gente. O que é que pode ser feito, Tayana? Em relação a isso, realmente, no começo, a gente ficou um pouco mais tenso, ficamos mais tensos. Não foi principalmente com os idosos, que estão entre o grupo de risco, pela imunidade ser um pouco mais baixa do que a da gente. Então, em relação a isso, no começo a gente ficou assim, dessa forma, um pouco bem mais restritivos com eles. Em relação a essa flexibilidade, é sempre agir natural, o mais natural possível. O que o idoso fazia
na rua ou em outros locais, ele vai poder fazer em casa. É adaptar o ambiente. Não é o ambiente não é o idoso que se adapta ao ambiente. Sempre vai ser um ambiente que vai se adaptar ao idoso. Adaptar esse ambiente. Se em casa ele podia caminhar, ele vai poder caminhar. Ou se na rua ele poderia caminhar, em casa ele vai poder caminhar. A gente pode ter uma adaptação dentro desse ambiente para que ele possa fazer uma caminhada dentro de casa, modificando os móveis, modificando algumas coisas no quarto, onde ele tem mais acesso. Tudo isso vai poder ser feito. E em relação ao entretenimento mesmo, existem aplicativos, existem teleatendimentos com o fisioterapeuta, que o fisioterapeuta faz a atividade junto com o paciente por chamada de vídeo. Eu atendo pacientes que faço por chamada de vídeo. É importante sempre ele se movimentar. Sempre. Idoso é movimento. Tem como se movimentar sim, tem como fazer uns alongamentos, caminhada dentro de casa, tudo isso vai melhorar a função cardiorrespiratória, ossos, músculo, tudo isso vai promover um estímulo para o idoso. Claro que eles estavam acostumados também como a gente estávamos acostumados a fazer fora de casa. Mas se precisamos ter essa restrição agora, claro, sendo um pouco mais flexível do que antes, porque no começo também estávamos assustados com o que estava acontecendo, né? Ainda não estavam conhecendo tanto a situação atual. Então, esse isolamento, ele pode ser adaptado, o idoso pode ser adaptado a esse isolamento. E tudo isso com comunicação com o idoso. Comunicar, trabalhar também a mente, passar a conversar mais com eles, que eles vão sentir, eles sentem a necessidade de conversar, mas pelo fato deles estarem em casa, junto com quem está cuidando, quem mora junto, e também com quem está longe. Quem está longe pode sim demonstrar afeto, carinho, pode ligar, pode perguntar o que precisa, pode tentar fazer atividades por vídeo junto com esse idoso, ele vai se sentir bem mais estimulado. Thay, Sheila pergunta aqui, eu só interrompi porque você está falando que pode tentar atividades, e aí Sheila pergunta, quais atividades podemos fazer com os idosos nesse tempo de pandemia em casa? Propostas de atividades físicas. São atividades direcionadas à atividade de vida diária mesmo, do que ele faz. São atividades simples do sentar e levantar, do levantar os membros, abaixar os membros, exercícios de respiração. Eu tenho visto muitos fazendo meditação, e o idoso tem gostado dessas meditações, tem curtido muito essas meditações, e que pode ser acompanhado junto com o filho, com o neto. Uma atividade de nada que precise de um peso, nada que precise de muita coisa, não. É sentado. Eu fiz uma série de exercícios que nós vamos passar. E são exercícios simples. Sentar, levantar os braços, associar a respiração a esses movimentos. Exercícios para a circulação dos membros inferiores, das pernas, do abaixar e do levantar. Tudo isso pode ser adaptado em casa mesmo, sentado numa cadeira confortável, com a coluna apoiada, podem ser feitos esses exercícios 3 vezes na semana, se o idoso fizer um exercício maravilhoso. Um exercício que pode ser feito durante 1 hora e associar sempre a cognitivo. O exercício, o movimento sempre associado à estimulação cognitiva. Quanto mais der coisas com cores, eles gostam, eles se sentem estimulados também.
tem brinquedos, tem bola de netos mesmo, que às vezes os netos estão ali brincando, que podem ser associados, cabo de vassoura, não pegar um cabo de vassoura, levantar e abaixar com o idoso sentado, tudo isso eu vou mostrar durante o vídeo e vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Mas são exercícios simples que podem ser feitos sentados ou em pé, com orientação mesmo com idoso ativo, com orientação de uma pessoa, é importante por conta de ter um ajuste aí, caso precise, é importante também. Thay, com relação a esses movimentos que são assim potencializadores para a mobilidade do idoso, principalmente muitos idosos, eles faziam parte da educação de jovens e adultos, estudavam. Eu achei bem bacana quando você trouxe de sempre associar a parte da cognição com a parte da mobilidade, do movimento. A respeito dessas associações e esse resgate desse idoso que tinha aquele amigo que ele conversava, que de repente era um idoso também, e nem sempre eles têm assim esse contato tecnológico que é dessa geração atual, de mexer no WhatsApp, de entrar no Instagram com tranquilidade. Ele precisa do apoio aí do neto, dos pais, com relação a essa afetividade, essas amizades que eles tinham e essa mobilidade. Será que é possível fazer alguma coisa junto com esses amigos de exercícios, de atividades? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta para a Tayane ou para mim, está aqui em aberto. Vocês podem ir colocando as perguntas que nós vamos aí discutindo no percurso. Com você, Tayane. Tayana. Gente, vai. Esses exercícios podem ser feitos por parceria também. O ideal é que não tenha um contato. Contato que não pode ser feito junto com um outro, no caso, com um amigo, com um filho, com um neto. Esse contato, por agora, não vamos poder, não. Mas podem ser feitas essas adaptações, sim. Tem a chamada de vídeo, né? Que foi proposta, essa chamada de vídeos com esses idosos. Alguns deles não têm se adaptado tanto. Na verdade, não têm gostado. Como a gente também não poderia gostar de um entretenimento deles. Eles têm todo o direito de não gostar também. Então, essa parceria junto com os amigos vai ficar um pouco restrita a esses tempos. Fica um pouco restrita. O ideal é procurar se adaptar ao meio que nós estamos mesmo, mas sem o contato. Tenta ligar, tenta mandar vídeo, tenta conversar, estimular com quem está morando com o idoso ou com quem está ali cuidando daquele idoso mesmo. Mas, por enquanto, o contato, não podemos ter esse contato direto com ele. Thay, Sirlene pergunta sobre, só para você complementar a sua resposta, sobre a osteoporose. Qual atividade seria assim mais indicada para o idoso que tem osteoporose? Tem algum exercício específico que possa ajudar aí esse idoso? Em relação a exercício, como eu tinha falado, o idoso ele é trabalhado como um todo. Trabalhamos corpo, mente, tudo. Então, são atividades de vida diária. O idoso ele vai apresentar fragilidade óssea, diminuição muscular, sim, a memória vai estar um pouco alterada, tudo isso ele vai apresentar. Em relação à osteoporose, que vai ser essa perda de massa óssea, ele pode ser feito exercícios simples que são para fortalecimento da musculatura, fortalecimento das articulações. Todos esses movimentos, toda essa globalidade de movimentos, de alongamentos, de fortalecimentos, vai ajudar a tratar
toda essa alteração que o idoso vem trazendo, sim. Existe exercício de fortalecimento que podemos fazer com almofada pode ser feito esse exercício de fortalecimento. São coisas que podemos pegar de casa mesmo, uma almofada, um cabo de vassoura. Tudo isso vai ajudar tanto para a musculatura quanto para a articulação também, que, que tinha perguntado por conta da osteoporose. E também associar a uma boa alimentação. Tudo isso vai estar de parceria, uma boa alimentação, hidratação. Os idosos eles têm a dificuldade de beber água. É de extrema importância essa hidratação. Vai ajudar a estimular os órgãos do corpo, a funcionalidade desses órgãos, vai ajudar nas articulações por conta da osteoporose, vai ajudar na musculatura, no fortalecimento dessa musculatura. Então, os exercícios feitos com os idosos, eles são de forma global, são de atividade de vida diária. Não são tão isolados por conta de uma alteração, não. Mas se é um indivíduo ativo, se é um idoso ativo, são exercícios globais mesmo, que vão ajudar a fortalecer a musculatura, trabalhar a mente, trabalhar a articulação também. E sobre esses exercícios, assim, quais você indicaria para que o idoso, que ele pudesse, tem idosos que moram sós e continuaram sozinhos em casa, não é? Esse que mora só, uma atividade assim, que ele não precise desse apoio, que seja uma coisa mais, que ele possa dar conta de fazer. O que é que você indicaria? São alongamentos mais leves, alongamentos simples, mais leves. Caminhada dentro de casa mesmo. A caminhada dentro de casa é bastante satisfatória. Eles conseguem ser feitos. Mesmo a casa não tendo cômodos tão grandes, tem como fazer. Acordou, tomou uma medicação, se alimentou direitinho, já pode começar a fazer esses alongamentos mais leves, alongamentos que podem fortalecer a musculatura dos paravertebrais, a musculatura aqui do pescoço, da cervical, dos membros, tudo isso que vai ajudar a estimular na atividade de vida diária mesmo. São exercícios bem simples que também vão ajudar. Um exercício como puxar o pescoço para o lado devagar, com os braços estendidos, para um lado, para o outro. Associar esse movimento à respiração profunda. Puxar e soltar o ar 5 a 10 vezes, bem leve. Tudo isso vai ajudar a movimentar o corpo em casa mesmo. Não é nada que seja, eu tenho que fazer um dia tal coisa, no outro dia tal coisa. São exercícios que eles podem fazer todos os dias. E sobre esse trabalho com RPG, de que forma o idoso pode se beneficiar também do trabalho do RPG, que é uma das atividades profissionais que você exerce e que tem obtido aí sucesso, não é, com o seu trabalho. Fala aí um pouquinho para a gente. E Osana diz assim, eu vou voltar aqui para pegar a pergunta. Possibilidades e dicas certamente enriquece a qualidade de vida dos nossos idosos. Agradece. Railda diz, doutora Tayana, tem muitos anos que fui diagnosticada com o túnel do carpo. Com essa pandemia, fiquei carregada de atividades domésticas. Quais atividades terapêuticas me sugere? Porque, às vezes, ela se sente bastante incomodada. Em relação a essas a RPG, vou começar com o RPG. O RPG, eu achei uma parceria em relação à geriatria, porque o RPG ele trabalha de forma global, é reeducação postural global. E quando eu me peguei atuando como RPGista, eu
a primeira coisa que eu pensei foi associar a geriatria. Porque o RPG, ele não tem, para fazer o RPG não tem idade, não tem idade. O idoso pode fazer o RPG, sim, na verdade, eles até gostam. Ele trabalha respiração, consciência corporal, ele trabalha fortalecimento, ele trabalha a musculatura como um todo, o corpo como um todo. E é o que diz que o idoso precisa ser trabalhado como um todo. E com o RPG e a geriatria, nós temos trabalhado de forma que o idoso ele pode fazer o RPG e pode fazer a fisioterapia, e pode fazer a fisioterapia também, junto com essas orientações. O RPG ele orienta como um sentar, como um levantar, ele trabalha o corpo em relação às posturas que os idosos vêm apresentado, como a hipercifose, que é um ombro mais para frente, a coluna mais para frente, e eles se veem com o RPG com um resultado bastante satisfatório, porque essa alteração de postura que eles apresentam por conta do envelhecimento, eles têm modificado, eles têm visto que pode ser modificada junto com esse RPG. E o túnel do carpo é uma alteração, uma inflamação que temos e que pode também ter uma manutenção em casa, assim, com alongamentos específicos para essa alteração, para essa inflamação. Como puxar da mão para frente, para trás, com o braço bem esticado, só no puxar todos os dedos, não esquece esse, puxa, solta. Em relação à dor, em relação à inflamação, existe a dor que acaba limitando esses movimentos, não é? Então, não deixar de mexer em relação a sentir dor e ficar parado, não existe, não deixa de mexer, movimentar, tem umas bolinhas que a gente pode fazer também, que pode ir estimulando aqui a circulação, exercícios para ombro, exercícios para os membros, todos esses podem ser feitos para essa manutenção aí, enquanto não voltamos aos atendimentos. Mas também é importante ter uma avaliação de um fisioterapeuta, um acompanhamento de um fisioterapeuta, para saber qual é o exercício indicado para cada situação, para cada orientação. Não é pesquisar na internet e fazer em casa, não. Se conhece ou se pode falar com a sua fisioterapeuta que já te acompanha, ver direitinho para poder fazer em casa e não acabar dificultando mais ainda a alteração que já estamos apresentando, certo? Não tem essa de ficar vendo no Google e fazendo em casa, porque pode prejudicar, sim, pode prejudicar. Ludmila está aqui dizendo, linda, sucesso! Mas Consuelo tem uma pergunta. Disse assim, quem fez a cirurgia da síndrome de Arnold, ele também pode fazer esses exercícios simples em casa, nesse período que ela também está nesse processo de pandemia? Há algum tipo de atividade que ela possa fazer sem influenciar aí nessa síndrome? Pode sim, pode, com certeza. O corpo precisa de movimento. Não são exercícios que têm restrição, não. Não são exercícios restritivos. São exercícios, como eu disse, simples, sentada, que você pode fazer com orientação, ou caso não tenha orientação, com cautela, mas que são feitos bastante simples, mas que podem ser feitos também. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Antes de dormir, quais exercícios você indica para o idoso? Chegou também essa pergunta aí pra gente antes do sono. E aí, às vezes tem aquele momento em que o sono não chega, que de repente, diante das notícias que ouvimos, o sono vai embora.
que tipo de atividade ele pode fazer, de repente, nesse momento, para se acalmar internamente e conseguir chegar a esse sono, que também é tão importante aí para todas as outras, os outros movimentos que ele faz. Em relação a notícias, eu vou falar um pouco sobre isso. Em relação a essas notícias, quanto menos notícias, é, quanto menos notícias tivermos para os idosos, melhor, porque tem aumentado a questão da ansiedade com eles por conta dessas notícias, que às vezes eles como ficam mais em casa, então eles ficam televisão, assistem mais, então para diminuir um pouco dessa ansiedade, é importante, não que deixe de assistir, é bom eles estarem conectados, eles saberem o que está acontecendo no mundo, na situação atual, é interessante que eles saibam também, eles querem também saber. Mas em relação a essas notícias, tem um pouco mais de cautela em relação a isso, certo? Que acaba nos deixando mais ansiosos. E os exercícios que podem ser feitos durante a noite para dormir são exercícios respiratórios. Exercícios respiratórios são bastante eficazes. Uma respiração profunda, um relaxamento deitado na cama mesmo, pode fazer esses exercícios respiratórios. Um relaxamento, um banho mais quente, uma coisa que possa ser mais relaxante mesmo. E se vai dormir, se chegou o horário de dormir, umas 2, 3 horas antes, tenta não assistir. Não assistir esses noticiários para não ficar mais ansioso, certo? Tá, e nesse momento em que a frieza chega, é o inverno, os idosos também costumam reclamar bastante de dores, não é? De que forma eles podem assim se apropriar aí desses conhecimentos que você nos brinda aí, trazendo, compartilhando conosco, para também se resguardar nesse momento em que, com a frieza, normalmente dói essas áreas musculares. Realmente, no tempo mais frio, costuma vir mais essas dores, né? Por conta da mobilidade, né? Aí temos mais essas restrições, a musculatura fica mais tensa, mais rígida. Em relação a isso, os exercícios, eles vão ajudar a manter, para quando chegar esses tempos mais frios, a musculatura não sinta tanto. Se o idoso já vem se movimentando antes, quando chegar esse período com mais frieza, esse período com essa alteração, eles vão estar preparados. Esses exercícios eles vão ser uma prevenção para determinadas situações. Eles vão melhorar a flexibilidade, eles vão melhorar a musculatura. E quando chegar esse tempo de inverno, um tempo mais chuvoso, mais frio, o idoso já se preveniu, ele já fez aquele exercício, ele já vem se movimentando. Mas se ele não faz, mas se ele é um pouco mais sedentário, se ele está sedentário, claro que ele vai sentir sim. Luciano está aqui dizendo que você é top, muito centrada no seu trabalho, os pacientes felizes aí com o resultado. Dá para ver, Luciano, vários recadinhos assim. E o grupo aqui também que está assistindo, bem empolgado em ouvir as dicas aí da nossa fisioterapeuta, que aí nos brinda aí com essas sugestões de atividades importantes para nos fortalecermos para esse período em que vivenciamos esse momento difícil. Claro que isso é para a vida, não é? Isso, como Tayana colocou, nos fortalece aí para a nossa caminhada. E nós, professores, Tayana, o que você nos diz? Para as crianças hoje tem essa questão postural, porque as crianças, ao ficarem assistindo aí o celular, não é? E eles ficam muito nessa posição, abaixados, e isso faz com que eles tenham uma dificuldade na questão da postura.
E nós, professores, que também precisamos bastante disso, até para a emissão da voz, a postura, ela perpassa por isso. Dá umas dicas também para nós, professores, e para os idosos quanto a essa questão da postura, porque também as dores muitas vezes podem vir por esse tempo de frieza, mas também por uma questão de postural. Fala aí um pouquinho disso para a gente. Em relação a não só professores, mas no geral, é não ficar, uma dica que eu sempre dou, é não ficar na mesma posição. Sim, não se mantém em determinada posição sempre, tentar levantar, tentar movimentar o corpo. Eu costumo mostrar para os meus pacientes, como até mesmo alguns deles falaram, que eu sempre estou pedindo para que eles se movimentem. O corpo ele vai precisar de movimento sempre. Às vezes a gente se pega muito professores que estão bastante fazendo videoaulas, sentados, podem até estimular os alunos a fazerem determinados alongamentos mesmo, já que eles estimulam muito, ficam muito tempo sentada, a região de trapézio fica bem mais tensa, pelo fato de ficar ali bastante tempo dando aula, o aluno que está do outro lado também. Eu tenho uma paciente que ela é até professora e eu falei para ela, antes de você começar a dar sua aula, promove um alongamento com os seus alunos. Vamos alongar aqui, já que vamos começar a aula, vamos fazer um alongamento. Pode ser feito também. São alongamentos, esses alongamentos simples que eu falei também. Eu costumo colocar na minha página do Instagram esses alongamentos simples que podem ser feitos em casa. Costumo colocar. Ultimamente, eu tive um problema com o meu Instagram e aí eu estou trazendo ele de volta agora. Mas eu acredito que eu tenho essas postagens. Mas podem ser estimulados tanto os professores quanto os alunos a fazer esses alongamentos simples. E esses alongamentos que eu promovi para os idosos podem ser feitos por vocês também. No geral, podem ser feitos. No começo e no final do dia, não tem problema nenhum, como eu disse, não tem restrição desses tipos de alongamento, desses tipos de exercícios. São exercícios que vão promover flexibilidade, a melhora de tensão muscular, em relação a essa tensão que estamos tendo durante essa época de pandemia. Já estamos tensos, né? O tempo todo nos pegamos tensos, mas são exercícios que podem ser feitos para melhorar a tensão que acumulamos toda nessa região aqui. Não carregar o mundo nas costas. Não carregar o mundo nas costas. Railda agradece e Ludmila faz uma pergunta. Ela Thay, como a fisioterapia atua no tratamento da Covid-19? Depois, Sérgio também levantou a pergunta e ele diz assim: tenho 42 anos, 85 quilos e sinto muitas dores nos joelhos. Quais exercícios eu posso fazer para conseguir lidar aí com essas dores, melhorar? Em relação a esses exercícios, é interessante fazer uma avaliação fisioterapêutica para ver o porquê dele estar sentindo determinada restrição no movimento ou o porquê dessa dor, para ser investigado mesmo. Não tem como a gente orientar assim de imediato, não. Não tem. Mas o que podemos fazer é ele procurar um fisioterapeuta ou com um teleatendimento. Alguns fisioterapeutas têm feito teleatendimento mesmo, ou marcar uma consulta, uma avaliação com o fisioterapeuta, para que ele possa saber como vai fazer esses exercícios em casa. Ou em casa, ou com fisioterapia mesmo. Investigar, porque uma dor de um não quer dizer que seja a mesma coisa de uma dor do outro. Porque às vezes a gente conversando acaba que, eu sinto essa dor, vou fazer também. Nada disso. O sintoma de uma pessoa pode ser parecido com o outro, mas pode ser extremamente diferente. Em relação ao Covid, a atuação do fisioterapeuta nessa pandemia,
eles foram cada vez mais importantes, tiveram cada vez mais importância durante essa pandemia, porque o fisioterapeuta, eles estão na linha de frente. O fisioterapeuta está na linha de frente, tanto em relação ao cuidado, quanto em relação ao tratamento do Covid, sim, e quanto na recuperação pós-Covid. Em relação ao tratamento do Covid, o fisioterapeuta, com os pacientes que estão sendo submetidos a uma ventilação, estão mais acamados, que estão em uma situação mais crítica, o fisioterapeuta atua na linha de frente em relação a essa higiene brônquica, em relação a cuidar do respirador. Quem cuida do respirador na UTI é o fisioterapeuta. Ele que atua ele que dá a respiração ao paciente, que promove respiração ao paciente. E após esse tratamento de Covid, após essa recuperação, o paciente ele vai precisar também de movimentos funcionais, ele vai precisar se movimentar, ele vai precisar. Vamos precisar promover essa reabilitação também em relação à respiração, movimentos, exercícios respiratórios, exercícios de mobilidade, pelo fato deles serem submetidos a uma UTI, eles estarem acamados, eles vão precisar depois de uma fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele atua tanto na prevenção quanto no tratamento do Covid e após Covid também. Thay, algumas pessoas estão perguntando se é agora que você vai mostrar um pouquinho de uma atividade para poder eles fazerem em casa. Já estamos praticamente, faltam 8 minutos para encerrar a nossa live. O que é que você nos propõe? Em relação às atividades, eu fiz um vídeo. E eu pensei em passar no final. Passar esses exercícios no final. Que com esse vídeo, dá para vocês salvarem no celular e fazer todos os dias. Junto com os idosos, ou os idosos fazem também, não tem problema nenhum. Mas em relação a esses exercícios, já está pronto esses vídeos para vocês. E qualquer dúvida, podem chegar no Instagram, podem me perguntar também, não tem problema nenhum, vou responder. Em relação à dúvida de determinado movimento, ou se fez determinado movimento e sentiu alguma musculatura, alguma articulação, pode perguntar. Mas são exercícios simples, vocês vão ver que são exercícios que não vão ter dificuldade de fazer em casa e nem vão precisar de nenhum aparelho, apenas o movimento do seu corpo. Tayana, e como a gente pauta esses 7 minutinhos, você pensou como? A gente coloca no Instagram e eles olham, a gente já passa agora. O que é que você acha? Pode passar. Então, quanto tempo é o vídeo? Eu acredito que seja uns 5 minutos ou menos. Pronto. Aí, então, a gente coloca o vídeo e desde já eu quero muito lhe agradecer e dizer assim do meu prazer, agradecer a todos os presentes, as estudantes de pedagogia, os amigos, os queridos, os fisioterapeutas que aqui estão, que são bem importantes aí na nossa formação. Gostaria de agradecer, passaram por aqui 46 pessoas, tivemos 46 ouvintes em pleno domingo, isso é bem bacana, agradecer aí o apoio de todos, a todos aqueles que perguntaram, nos acolheram, né, Tayana? Principalmente a você, com seu carinho especial. Isso que é bem importante, profissionais como você, que gosta de partilhar os conhecimentos. Educação é isso também, e é bom saber que a fisioterapia também é isso. É cuidar do outro, cuidar, partilhar, trocar com o outro. Deixo com você o seu espaço aí também, para você se despedir, porque o Instagram às vezes fecha, pode ser que no percurso do filme, mas esse vídeo nós vamos partilhar, não é, Tayana, lá no Instagram, se acontecer cair, espero que não, que possamos aí retomar, mas se acontecer da live cair, a gente já se despediu, mas vamos tentar assistir juntinhos
Quando encerrar a live, eu vou abrir aí com o nosso sorteio do vovô e da vovó, para quem participou e quem não participou ainda está em tempo. Quero muito agradecer a Joselita Gonçalves, ela acabou de entrar, é a nossa parceira dessa live, a consultora Natura, super top, disse que já foi sua paciente. Por sinal, E ela assim, já só foi minha elogios. paciente. Quando eu disse que ia ser com você, não, eu vou sim dar esse apoio, eu vou presentear aí as Há avós. muitos anos, minha paciente, Isso. Quando sim. eu falei que era você, que ela viu a foto, Tayana não, fez milagres comigo, super encantada. A palavra fica com você para a sua despedida também. Realmente, ela foi minha paciente, sim. Já tinha visto, já tinha identificado. E temos contatos até hoje. Durante essa quarentena, eu queria deixar até uma mensagem assim para vocês em relação até aos idosos, que estejam sempre conectados com eles, sempre conectados da forma que vocês acharem melhor, que vocês encontrarem, sendo de vídeos, sendo da... Quanto mais eles se sentirem acolhidos, mais eles vão estar melhores, mais eles vão se sentir estimulados. É de extrema importância essa conexão com eles, sendo de ligar para perguntar, ouvir histórias, que o que mais eles têm é histórias. Liga para a vovó, liga para o vovô para contar uma história, liga para os pais para ouvirem uma história, ou para estimulá-los de qualquer outra forma. Essa mensagem de afeto é bastante importante para eles nesse momento. E agradecer pelo convite, falar que qualquer dúvida, qualquer coisa que podem me procurar em relação a teleatendimento. Me deixo aqui à disposição, tanto no atendimento à clínica, quanto no atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar do idoso também é bastante importante para essa manutenção aí dessa terceira idade. E é isso, agradeço a todos, agradeço a você pelo convite e que espero que façam os exercícios direitinho, os exercícios conforme eu tenho colocado no vídeo. Um abraço para nossos idosos, né, Tayana? E sua vovó também. Para minha mãezinha que está fazendo aniversário hoje e todos os idosos que aqui estão Um conosco. feliz Dia dos Avós a todos. Aqueles que já não têm mais os avós, que estejam gratificantes aqui, que estejam no coração, que eu sei que estão, sim. E que eu tenho certeza que aproveitaram muito os avós e hoje só tem boas lembranças. Então, você coloca o vídeo? Como é que a gente vai fazer? Como foi que você pensou? Coloco o vídeo. Na verdade, te mandei, não foi? O vídeo? Ah, eu não recebi. Não, eu não olhei Pronto. depois. Olha, eu tô vendo aqui, parabéns, prima, parabéns, avós também, sucesso. O Eila botando o rostinho, só show. Sucesso, Joselita. Que bom, gente, que vocês gostaram. Acho que travou a parte de Tayana. Gente, nós vamos colocar lá no Instagram o movimento das atividades. Eu percebo que aqui travou aí para vocês? Isso. Mas vamos aí. Tayana se colocou para dúvidas. Um abraço e vamos seguir. Daqui a pouco eu abro com o sorteio, não faltem. Tá ok? Agradeço muito, muito imensamente a vocês pelo carinho, pela confiança aí nesse projeto que venham aí buscando realizar sobre educação. Um grande abraço e daqui a pouquinho estamos juntos.